Queridos irmãos, é uma alegria imensa estarmos juntos nesse momento do estudo, em que nos reunimos buscando o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje nos coube escolher o tema, e nós escolhemos o tema do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A lição de número 62, devagar, mas sempre. Para nós iniciarmos as colocações de Emmanuel, a partir de uma frase de Paulo, nós fomos buscar no dicionário o significado dessas duas palavras. Devagar, a primeira palavra. E compreendemos, então, que é um advérbio. E devagar significa com vagar, vagarosamente, sem pressa, suavemente, de modo delicado, harmônico, de maneira contínua, em que há progressão, progressivamente. Então, o devagar nos remete a um processo, é algo que se inicia e tem uma continuidade e uma progressão. E há um exemplo, devagar, a mãe educa um filho. Então, não é de um dia para o outro que se educa um filho, é devagar, é continuamente, delicadamente, suavemente e progressivamente. Também buscamos o significado da palavra sempre. Sempre é um advérbio também. E o seu significado? Em todo tempo, a toda hora, perpetuamente ou eternamente, de modo contínuo, em que há continuidade, constantemente, de um modo invariável, que se desenvolve ou ocorre de maneira habitual, em que há finalidade. Além de ser um advérbio, é também um substantivo, tudo que se refere ao tempo, passado ou futuro. Nós aqui conseguimos encontrar uma concordância entre esses dois advérbios. Então, ambos se encontram no significado. Não foi à toa que Emmanuel nos deu esse título para este texto, devagar, mas sempre. E vamos entender, ao longo do estudo, melhor essa passagem de Paulo, que foi colocada para início das reflexões de Emmanuel, que diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A partir desta fala, Emmanuel tece os seus comentários de modo profundo, com imensa sabedoria, que nós vamos buscar trazer ao nosso entendimento e para as nossas reflexões. E ele inicia assim: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Nós já aqui começamos a abrir o nosso entendimento para uma melhor compreensão. Ao observarmos a natureza, nós percebemos que não há pressa, não há atropelos, tudo acontece de forma harmônica, em sintonia. Há uma gradação, há uma solidariedade, há uma continuidade. Então, devagar e sempre, a natureza se mantém, se perpetua, se transforma em todos os seus âmbitos. Enche-se a espiga de grão em grão. Uma espiga não surge já com o milho no ponto de ser colhido. De grão em grão, aquela espiga vai crescendo e vai se formando. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. As árvores centenárias, milenares, quantos e quantos milímetros? Em quanto tempo aquela árvore cresceu? Qual foi o seu processo de crescimento? Cada uma tem o seu, mas o certo é que é de milímetro em milímetro, não cresce de metro em metro de uma hora para outra. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Se nós tivermos um dia a oportunidade de observar um banco de sementes em algum local de pesquisa, essas instituições que pesquisam as florestas, são inúmeras as formas, os tamanhos, as cores. Existem sementes de todos os jeitos. E dentro daquela sementinha minúscula e até insignificante, como Emmanuel coloca aqui, existe uma floresta.
a árvore que está contida em uma semente e a outra árvore contida na outra semente formarão essa floresta. Levanta-se a construção peça por peça. Aqui nós vamos dar uma pequena pausa para entendermos melhor a partir de uma questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec traz para nós um entendimento sobre o objetivo da encarnação. Ele traz a pergunta e os espíritos trazem a resposta, e nós vamos entender também esse processo da natureza. Está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da emancipação dos espíritos, questão 132. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec pergunta. E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, estamos vivenciando esta encarnação, esta reencarnação, no nosso caso, com o fim de chegarmos à perfeição. E poderíamos nos perguntar, mas chegaremos à perfeição em uma reencarnação, em apenas uma existência? E com o que a doutrina espírita nos traz, nós compreendemos que uma existência é menos que um dia na eternidade. Então, estamos aqui trabalhando pela nossa perfeição, construindo a nossa perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, a encarnação para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, ele está explicando como se dá a expiação, de que ela é constituída. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Somos co-criadores. Nós temos uma parte a cumprir na criação. E a única maneira de nós efetivamente colocarmos em prática essa nossa parte, essa nossa responsabilidade diante de Deus, é estando em contato com os nossos semelhantes, com a criação, com a natureza, com tudo que nos rodeia. E assim, nessa convivência, nessas relações, nós vamos nos aprimorando e auxiliando no progresso dos demais e também no mundo, né? De todo o mundo. Já lemos essa parte. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, estamos reencarnados no mundo material, nossas vestes são o corpo físico, o envoltório material e o envoltório fluídico, né? O envoltório semimaterial, que é o perispírito, que nos permite estarmos aqui. Aí Allan Kardec faz um comentário, que é o que nós gostaríamos de chamar a atenção quando toca o assunto da natureza. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Emmanuel coloca para nós a gradação da natureza, os processos que ela cumpre para seguir seu curso, e Allan Kardec, no seu comentário, nos diz: por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E o homem é parte da natureza. E assim, meus irmãos, nós damos continuidade às colocações de Emmanuel, que diz o seguinte: levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. Então, uma construção, ela precisa ter a base sedimentada, bem sólida, bem estruturada, peça por peça. E dali ela se constrói, dali ela se levanta. O que não era nada, era apenas um terreno, se torna uma linda construção. Os tecidos, de todas as formas e modelos que nós conhecemos, também se iniciam de fios. Fios são tecidos para formarem aquela estrutura mais ampla. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. Saber ler é como saber enxergar. Saber escrever é como saber expressar tudo que nós estamos vendo, percebendo, captando.
de acordo com o nosso mundo íntimo. É a nossa versão do mundo, é o que nós conseguimos expressar numa folha de papel, ou hoje em dia, né, no computador. Não importa a maneira, porque mesmo no computador as letrinhas são digitadas uma a uma. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. Pode ser uma suntuosa cidade, uma metrópolis. Ela iniciou palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. O trabalho de procurar as riquezas no solo de forma artesanal seria fragmento a fragmento, sem destruir a natureza. Não é o que nós vemos, né, na mineração, não é o que nós vemos na extração das riquezas, mas mesmo assim, aqueles fragmentos são coletados um a um. É um processo de coleta da natureza em que existem aquelas riquezas que não são tiradas todas de uma vez, precisam ser encontradas e ali retiradas com cuidado, para então dar-se o processo de lapidação e de transformação daquela matéria em uma outra. E assim nós vamos compreendendo, com a fala de Emmanuel, todo este processo do pouco a pouco, devagar, mas sempre. E ele ainda diz: a estrada mais longa é pavimentada metro a metro. Eu e a Marcele, né, que somos amigas há mais de 20 anos, e os nossos irmãos que estão nos acompanhando, conhecemos as estradas antes da pavimentação. Aqui onde eu moro mesmo, somente há poucos anos passou o asfalto, antes era rua de terra. Mas, ao observar o processo da pavimentação, nós podemos observar também que é de metro a metro, pouquinho a pouquinho. As ruas calçadas, no estado de Minas Gerais, por exemplo, aquelas calçadas de pedra, foram colocadas pedra por pedra. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Quem já teve a oportunidade de observar uma nascente, onde nasce um rio, é uma coisa muito sublime. As nascentes não são grandes, não vem uma água jorrando e dali se torna um rio. As nascentes são pequenas, elas ficam bem assim, colocadas dentro de uma pequena região de verde, onde tem algum matinho, algumas árvores, e ali brota aquela nascente da terra. E a água começa a brotar bem devagarzinho, delicadamente, e dali ela vai formando os filetes, e então os riachos alimentam os rios, e os rios correm em direção ao mar. É todo um conjunto, não se faz nada sozinho. A nascente não chega ao mar diretamente. Aquele filetezinho que ela forma não chega diretamente ao mar. É preciso um caminho. É preciso que esse caminho seja feito em equipe. Então, os filetezinhos vão se formando e se juntando àquele rio maior, e aquela quantidade de água mais forte, mais potente, alcança o mar. E aí Emmanuel vem trazer para nós, depois de colocar todo este ensinamento sobre a natureza e a forma harmoniosa em que ela caminha e se movimenta, ele nos diz assim, o que é muito importante, né, para nós trazermos para a nossa reflexão. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. Compreendemos que na natureza tudo é devagarzinho, mas sempre, né, tem aquela sequência, aquela constância, e ele diz assim para a gente, assim como a natureza, faça você também o seu trabalho, mesmo que ele seja pequenininho. Por quê? Os recursos naturais nunca param de trabalhar, senão eles não existiriam mais, eles se acabariam. A providência divina cuida para que tudo continue no seu curso, no seu tempo, acontecendo como deve ser. E nós devemos fazer acontecer isso na nossa vida, da mesma maneira, com constância, com perseverança, com espírito de sequência, levando adiante os trabalhos que nós temos a realizar. Mesmo que pareça insignificante ou pareça ser pouco, não é pouco, porque ele faz parte da grande obra da qual nós somos co-criadores, da obra divina. O nosso trabalho é muito importante.
Se eu não fizer, alguém vai dizer assim, outro vai fazer, mas cabe a mim. Então, eu preciso fazer o que eu estou fazendo por mim, pela minha elevação, pela minha melhoria, pelo meu aprimoramento. Estou auxiliando os demais? Sim, mas primeiramente estou fazendo por mim. Mesmo que eu queira conhecer e fazer, mesmo que eu queira me adiantar e ter um conhecimento maior sobre as conquistas espirituais, sobre as verdades espirituais, eu preciso levar em conta que se eu não fizer agora o que me cabe, eu estarei falhando comigo mesmo, porque eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, eu tenho um papel a desempenhar. E ele nos diz: a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Progresso é uma força que não para, é uma lei, e nós estaremos sempre progredindo, sempre nos aprimorando. Esse incessantemente também tem a ver com o sempre e com o devagar. A vida é processo renovador. Estejamos nós no mundo físico, encarnados, estejamos nós no mundo espiritual, desencarnados. Não importa em quais mundos nós já estejamos aptos a habitar, estaremos sempre progredindo, estaremos sempre evoluindo. Então, quando Paulo nos diz que ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma, nós buscamos alguns outros recursos, né, nas obras básicas, para melhor compreensão. E voltamos para o Livro dos Espíritos, buscando a questão 134, ainda no capítulo 2, no tema A Alma. E Allan Kardec pergunta: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. E na 134A, Kardec pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? E eles respondem: espírito. A 134B, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E eles respondem: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Eles nos explicam a questão da reencarnação, em que nós estamos temporariamente revestindo um corpo carnal para nos purificarmos e nos esclarecermos. E Kardec continua perguntando, na 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos respondem, há o laço que liga a alma ao corpo. E na letra A, de que natureza é esse laço? Eles respondem, semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente. Aí Allan Kardec complementa, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal, num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Por que nós buscamos essa questão? Para ficar claro para nós a composição do nosso ser. Somos um ser, e essas 3 partes não são partes distintas, são partes que compõem o mesmo ser. Se estamos no mundo físico, estamos encarnados. E esses 3 aspectos que foram nos traçados aqui, é preciso que a gente compreenda bem. Temos um corpo físico, um corpo semimaterial, que é o perispírito, e o ser que nós somos é o espírito. E assim, meus irmãos, nós buscamos ainda, na questão 149, também do Livro dos Espíritos, para continuarmos a construção do nosso conhecimento nessa noite. Porque foi dito aqui que mesmo que o corpo se corrompa, a gente já entendeu que o que se corrompe é o corpo físico, com a morte física, o perispírito permanece abrigando o espírito.
durante longos e longos períodos, né, até que a nossa evolução se dê de forma com que o perispírito se confunda com o espírito, mas aí já é uma outra história, mais além. No 149, a questão, capítulo 3, Allan Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com a alma no instante da morte? E eles respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. Então, a alma retorna ao mundo espiritual. E na 150, a alma após a morte conserva sua individualidade, que é muito importante a gente saber. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, a alma conserva sua individualidade, mesmo que o corpo se corrompa, ela continua. E ele pergunta na letra A, e ele pergunta como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material. E eles respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Ele explica o que a gente entendeu na questão anterior. Mas essa questão B também é marcante, a gente precisa entender. A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Porque nós entendemos com a fala de Emmanuel que o espírito, mesmo sem o corpo físico, ele continua aprendendo, continua se desenvolvendo, porque o que foi corrompido foi o corpo físico. E a individualidade imperecível, que nós aprendemos agora, se reforma incessantemente. E Emmanuel continua: para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Precisamos sempre orar e vigiar e nos aperfeiçoarmos através do autoconhecimento. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides, não esqueças, né, o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Se temos um ideal divino, vamos buscar para que no momento oportuno ele se concretize, mas não deixemos, não esqueçamos aquilo que nos cabe realizar no dia a dia. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Se chegou a oportunidade, foi nos dada a oportunidade do trabalho, possamos realizá-lo com os olhos voltados para a meta, tendo sempre como modelo e guia o Cristo, que é o nosso professor, o nosso mestre. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, não se encontramos na nossa caminhada obstáculos, pedras, espinhos, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Essa lição de Emmanuel, realmente, ela toca o nosso coração, porque nos traz o sentido de estarmos na vida física e de não nos acomodarmos e de não nos paralisarmos diante dos obstáculos. É o que a nossa irmã leu na lição preparatória. Se encontramos aqueles que nos perseguem, nos caluniam, nos trazem dificuldades na caminhada, prossigamos mesmo assim. Confiemos na providência divina e façamos a nossa parte, porque os amigos espirituais hão de nos auxiliar nessa caminhada, desde que tenhamos esforço, abnegação. Para finalizar, irmão queridos, trouxemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, uma mensagem do Espírito de Verdade em Havre, no ano de 1863. E ele nos diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola.
A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Olha o tamanho do que ele nos disse aqui. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Todos nós temos o nosso cadinho, temos a nossa cota de sofrimentos morais. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Amigos, esse assunto, né, esse tema é tão rico e tão vasto que nós gostaríamos de trazer mais conteúdo, mas o certo é que o que nós já estudamos hoje é o suficiente para nós pensarmos, meditarmos e verificarmos o quanto estamos aplicando em nós o Evangelho e o que podemos fazer, conhecendo o nosso íntimo, para aplicar com mais constância, devagar e sempre, os ensinamentos do Cristo que a doutrina espírita nos explica. E assim nós encerramos, agradecendo a oportunidade da tarefa, agradecendo a todos que estão nos acompanhando e convidando para a prece final. Irmãos amados, que neste momento em que estamos encerrando a atividade de hoje, coloquemos os nossos corações em posição de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, recebendo de suas mãos, de Pai, todos os recursos necessários ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado e ao nosso aprimoramento. Agradecemos a Jesus, irmão, mestre e amigo, que nos protege e nos ampara com seu amor e a sua misericórdia. E agradecemos aos benfeitores espirituais que caminham conosco, nos acompanham e nos orientam na nossa jornada. Possamos compartilhar com todos os nossos irmãos estes sentimentos de paz e de harmonia que já trazemos em nós, a paz que o nosso irmão fez a prece inicial e ressaltou com muita sabedoria, a paz que o Cristo nos dá e não a paz que o mundo nos oferece. Caminhando com Cristo, jamais estaremos sós. Vibremos por todos aqueles que estão em busca de encontrarem o rumo, o sentido, que eles recebam consolação, recebam o conforto que estão precisando para suas dores e encontrem este caminho que nós já encontramos. Possamos seguir sempre, prosseguir sempre, com amor, confiando em Jesus e na espiritualidade e fazendo sempre com todo carinho a parte que nos cabe. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.